Que a minha vida profissional ela está intrinsecamente ligada aos acontecimentos da minha vida pessoal. Vocês vão hoje ter acesso a histórias da minha vida que eu nunca falei para o grande público, só as pessoas que realmente me são mais caras têm acesso. Será que tem a ver com o projeto? Será que tem a ver com o Flying Shoes? Será que tem a ver com o Inquieto? Será que tem a ver com o empreendedorismo? Eu vi que tinha tudo a ver. Pelo simples fato de que ninguém empreende nada em nenhum âmbito da vida se não se superar, se não superar suas amarras, se não superar os seus paradigmas, se não superar a qualidade do concorrente, se não superar os seus medos, enfim. E as minhas primeiras escolhas profissionais se deram já quando eu escolhi o meu segundo grau. No quarto ano, eu me recordo que teve um projeto de final de curso chamado Empresas Virtuais. Eu me lembro que teve um professor nessa escola e nesse projeto em especial, o professor Frank, eu não sei nem se ele está vivo hoje ainda, e ele me chamou numa sala. Eu entrei e disse, o que houve, professor? Ele assim, tu vai seguir na química? Eu olhei para ele assim, eu disse, como assim? Daí ele, por quê? Eu não levo jeito, sabe aquela coisa? Daí ele, não, Tamis, porque você leva jeito para outra coisa. Dele, olha, menina, ele disse assim, eu não te vejo num laboratório, eu não te vejo projetando o laboratório, não te vejo mexendo com Erlenmeyer, com Becker. Tu nunca pensou em direito? Eu disse, nunca pensei, não sei. Daí ele, ai, Tamis, pensa nisso. Não precisa ser agora, mas eu tenho certeza que um dia tu vai lembrar. E eu não fiz para nenhum outro curso que não fosse o segmento do curso técnico que eu tinha. Eu pensei, eu não vou jogar 4 anos de liberato fora, vou fazer engenharia química. E me matriculei no vestibular, me inscrevi no vestibular, passei super bem e iniciei na Fevale o curso de engenharia. Saí do curso, me formei na Liberato e assumi numa empresa como técnica química, mas com um enfoque um pouco diferente. Eu não trabalhava dentro de laboratório. Era uma empresa de consultoria e engenharia de segurança do trabalho que me contratou para que eu trabalhasse especificamente na parte de monitoramento ambiental. Mas eu sou uma pessoa que acredito muito que prática sem teoria é irresponsabilidade total. A partir do momento que eu fechei a proposta com eles, eu reduzi o meu número de cadeiras de engenharia e comecei a fazer um curso técnico em segurança do trabalho. De uma hora para outra, eu dobrei o meu salário. Eu comprei o meu primeiro carro, eu na época tinha 21 anos, então morava com os meus pais, ainda moro hoje, mas na época tinha tudo o que eu precisava, assim, eu tinha dinheiro para fazer o que eu queria, assim, estava na fase da estabilidade financeira total, geral. Para os meus amigos, para as pessoas que conviviam comigo, eles falavam, meu Deus, né, você trabalha em 2 lugares, aquela coisa toda. Foi uma época muito confortável da minha vida e que eu achava que eu estava no caminho certo, assim, eu dizia, não, é assim, tá fácil, tá fluindo, mas na prática, no meu dia a dia, eu trabalhava o tempo inteiro com pessoas, né, nessa empresa eu prestava assessoria, eu dava orientação, e na empresa de consultoria que eu trabalhava no outro horário, eu passei a ir para uma parte específica, eu comecei a gostar mais dessa parte do que quando eu ia para a aula de engenharia aprender álgebra. Eu disse, professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Daí ele me respondeu assim, eu não tô te ensinando nada para te usar na tua vida, eu tô treinando o teu cérebro para ser engenheira. E daí eu vi assim, não é ele que está errado, sou eu que tenho outras dúvidas, outros anseios, outras vontades. Até que em 2008, eu tive o que as pessoas todas em algum momento da vida têm, numa proporção maior ou menor, e eu desejo que sejam menores para vocês. Um revés. Eu fui acometida por um acidente vascular cerebral no dia 15 de novembro de 2008, no qual eu fiquei por 2 meses hemiplégica. Eu não mexia mais o meu lado esquerdo todo. Eu me lembro no hospital, assim, que foi um período que a minha vida parou. Eu lembro que passou um dia e eu não mexia nada. E passou 2 dias e eu não mexia nada também. E daí passou 3 dias e eu chamei o doutor, né? Eu disse, tá, doutor, quando é que o senhor vai me dar um remédio? Daí ele, como assim? Eu disse, não, pra mim ficar boa, né, pra mim voltar. E daí ele disse, tu quer saber quando é que tu vai ficar boa? Daí eu disse, sim. Daí ele disse, isso só tu pode me dizer agora. E naquela hora,
eu lembro que eu pensei, gente, eu só quero voltar a ser o que eu era. A gente passa muito tempo e perde muito tempo da vida, foi uma das coisas que eu aprendi ali, tentando ser outra pessoa, tentando ser aquilo que a gente não é, por convenções sociais ou por auto-chibata da gente mesmo. E aquele foi um momento que definitivamente eu achei a Thames, gente, incrível, assim, eu achei ela, eu queria muito voltar a ser ela. E o meu pai foi me levar para tomar sol na cadeira, empurrando minha cadeira assim, e eu imagino para ele como pai, né, porque você tem uma filha de 23 anos, na época eu tinha 23, com toda a vida pela frente, bem, nunca tinha tido nenhum problema sério de saúde e daqui a pouco ela está correndo o risco de ficar dependente para o resto da vida e ter simplesmente a vida dela um outro curso. Mas olha só, ele falou, a gente vai fazer disso aqui uma festa, a gente vai fazer desse limão uma limonada. Isso não vai terminar assim. Eu tenho duas opções, ou eu me torno vítima dessa história, ou eu faço disso aqui um combustível ímpar que pouquíssimas pessoas vão conseguir ter na vida e eu revejo minhas prioridades, eu revejo os meus valores. Nem todo mundo tem a oportunidade de quase partir. Eu encarei muito isso que aconteceu como um novo convite à vida. E então eu não tenho como olhar para essa história, eu até pensei em não falar sobre ela aqui, mas como ela foi a grande motivadora da minha troca de graduação, porque depois que eu retomei o trabalho, depois de 2 meses afastada, e eu fui para a minha primeira semana de aula na engenharia, eu voltei dizendo chega. E eu troquei então a minha graduação para o curso de Direito, voltei voltei lá para o primeiro semestre. Eu sabia que essa era uma mudança que estava acontecendo no meu campo profissional, muito por tudo que eu tinha mudado no meu campo pessoal. Eu ia para a aula da noite, aprendia aquilo e tal, trabalhava durante o dia, ganhava bem, estava já fechando quase 8 anos de empresa, 7 anos de empresa. Então, eu não via muitos problemas em cursar um curso de graduação diverso da rotina que eu tinha durante os meus dias de trabalho. Eu estava literalmente sentada na zona de conforto. Em 2013, mais ou menos, que foi um ano bem marcante na minha vida, assim, em diversos aspectos, e eu tinha passado por umas puxadas de tapete violentas, assim, ali no primeiro semestre do ano. E quando eu olhei para o meu campo profissional, achando que eu ia ter um alento, achando que eu ia ter um conforto, achando que eu ia ter uma segurança, que era tudo que eu não tinha no outro campo da minha vida, eu tive uma surpresa enorme. A minha zona de conforto tinha se tornado uma imensa zona de desconforto. Eu me vi indo para a aula e não entendendo, porque daí eu já tinha andado no curso, perfeito, eu já estava tendo cadeiras de prática. E eu via a minha dificuldade em escrever, enquanto eu estava tentando me habituar com a nomenclatura, uma meninada de boné para trás, 19 anos, estava voando porque passava a tarde inteira empurrando o carrinho dentro de fórum. Eu pedi demissão, primeiro, na verdade, eu não pedi demissão, eu comecei a fazer provas de seleção. E eu fiz uma prova no gabinete da primeira vara criminal de São Leopoldo, e eu fui brindada com a aprovação nessa prova, pelo Dr. José Antônio Prates Piccoli, uma figura ímpar também na minha vida, nunca vai ser esquecida. E ele me chamou para conversar, eu disse, quando é que o senhor precisa que eu comece? Ele, para ontem. E daí eu disse, quando eu contei minha história para ele, ele não acreditou direito, porque eu cheguei e disse, não, doutor, é que assim, eu tenho que pedir demissão no meu emprego, para daí eu começar. Ele, como assim, você tem um emprego? Daí eu disse, sim, eu tenho um emprego, que eu trabalho numa empresa que eu trabalho há 9 anos, dele há 9 anos. Aí eu disse, sim, eu trabalho há 9 anos, mas é que eu quero estagiar. Ele olhando, ousada, que ele tem uma vozinha assim, ousada você, hein, menina? Eu estava efetivamente dando meu chute de balde. E eu comecei a pensar que eu tinha que ir para um lugar que eu fosse me preparar efetivamente para o mercado de trabalho. Era uma época que a minha mãe estava passando por alguns problemas de saúde. E quando eu fui conversar com o Dr. Piccoli, foi muito difícil. Eu disse assim, doutor, assim, ó, eu tô pensando, o senhor sabe que o meu estágio tem um outro
um outro viés, um outro enfoque, eu quero me preparar para o mercado dele. Tu não aguenta mais o crime, né? Que ele fala com uma vozinha assim mais anasalada. Aí eu disse, bah, doutor, não. Dele, eu sabia. Tu quer ir pro civil, né? Daí eu disse, sim. Dele, vai. Daí eu disse, bah, doutor, mas assim, ó, eu acho que eu vou estagiar ali com a doutora Adriane. Dele, excelente. Daí eu disse, bah, doutor, mas assim, ó, eu quero terminar, eu tenho mais 20 dias aqui com o senhor, eu quero cumprir o meu contrato com o senhor. E ele sabia do problema que estava acontecendo na minha casa, com a enfermidade da minha mãe, que ela tinha recém feito uma cirurgia. E de uma forma muito solícita, muito doce, muito ele me olhou e disse assim, tu não vais cumprir o final do teu contrato, tu vai ficar os últimos dias com a tua mãe. E eu conversei com a doutora Adriane, lembro que eu subi, conversei com a doutora Adriane, disse, ó, conversei com o doutor Piccoli, ele me liberou, inclusive, disse que esses dias seriam abatidos das minhas férias, que eu não tinha tirado ainda, para mim ficar com a minha mãe nesse período. E depois eu posso começar, doutora, eu estou livre. Dela assim, Tamis, se tu precisar desses 20 e de mais 20, eu te dou mais 20 para te ficar com a tua mãe. E depois tu inicia aqui, a vaga é tua e a gente está te esperando. Uma palestra como essa, assim, em 2013, tivesse uma palestra como essa, vocês teriam me visto aqui na primeira cadeira, com o olho estalado e a pupila dilatada, desesperada. Meu nome é Tamis Maciel e eu chutei o balde.